Finalmente eu consegui ler muitos livros, pessoal. Em fevereiro foi o meu mês, eu li muita coisa boa e agora eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu achei de cada uma das leituras que eu fiz. Vamos lá! Oi, eu sou a Kata, esse aqui é o Crialité e toda semana tem vídeo novo aqui no canal falando sobre livros e literatura. E hoje eu vim mostrar pra vocês todas as minhas leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês que eu tive muitas leituras que me renovaram. Me renovaram pra minha vida, me renovaram pras leituras em si e eu gostei muito de várias delas. E conforme eu for falando sobre elas, vocês vão conseguir perceber quais que eu gostei mais e quais que eu gostei menos. Mas começando aqui pela primeira leitura que eu fiz no mês, foi Filhos de Virtude e Vingança, que foi uma herança lá de janeiro. Eu tinha começado a ler esse livro lá em janeiro e não consegui terminar. Mas esse livro aqui eu tive algumas questões, entre muitas aspas, com ele, por causa que o primeiro volume da trilogia, que é a trilogia Orisha, se chama Filhos de Sangue e Osso, e eu acho que eu li lá por 2019, 2020, não me lembro, só que fazia um bom tempo. Então eu achei que não ia me lembrar de tanta coisa, e de fato eu não me lembrava, só que a história, a narrativa aqui se passa depois dos acontecimentos lá do primeiro livro, então vai recapitulando muita coisa, mostra muita coisa, é bastante didática a narrativa, na verdade, e isso me ajudou muito, por causa que eu tava longe do universo há muito tempo. Esse pra mim foi um ponto que somou muito na minha experiência, porque fez total a diferença pra eu gostar do livro. Outra coisa também que me ajudou muito foi assistir o vídeo da Manu, da Emanuele. O canal dela é muito bom e ela tem um vídeo muito legal falando sobre o primeiro volume, que é Filhos de Sangue e Osso, que eu recomendo muito que vocês assistam e eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição também, pra vocês poderem assistir caso queiram relembrar o livro, caso queiram conhecer a história, mas lá tem os spoilers, tá? Ela avisa no vídeo, se eu não me engano. Dito isso, só pra contar pra vocês um pouquinho aqui da narrativa, a gente vai entrar aqui num mundo de fantasia, inspirado na mitologia iorubá. E que só aí a autora ganha a gente demais, por causa que é um mundo muito vasto, muito rico, cheio de histórias, de lendas e crenças que eu não conhecia, eu não fazia a menor ideia de como as coisas funcionaram, e é muito legal ler sobre mitologia, aprender com a autora, porque ela tem um conhecimento gigantesco. Sem brincadeira, o conhecimento dela faz total a diferença pra escrita dela ficar ainda mais fluida, ainda mais interessante e mais rica. Aqui na história a gente vai conhecer os Magi, que na verdade foram extintos, eles foram mortos pelo rei tirano que existe aqui nesse lugar. Mas ali no primeiro volume a gente descobre que a magia tá voltando através da Zélia, que é a nossa protagonista, e a gente tem também a Amari aqui, que eu não vou contar muito mais, que elas dividem o ponto de vista aqui. Eu acho muito interessante que vocês façam essa leitura, porque é um livro muito bom, cheio de cultura. A cultura iorubá, que é uma coisa muito presente, muito interessante, muito relevante, que assim, gente, eu acho que vale muito a pena conhecer essa história e dar uma chance pra ela. Esse ano sai o terceiro e último volume da série, e vai ser adaptado pro cinema esse livro também, então não percam a oportunidade, já corram pra ler agora, antes que saia o filme. Antes de ir pro próximo livro, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se ainda não se inscreveram, pra não perder nenhum vídeo, ativem o sininho também, deixa o like no vídeo que é muito importante, um comentário me contando o que tu leu em fevereiro, quais livros quer ler em março, e me acompanhem também nas outras redes sociais do Crialité, que os arrobas estão aqui na tela pra vocês, e os links vão estar na descrição do vídeo. Agora, bora pra próxima leitura. Depois de ler Filhos de Virtude e Vingança, eu fui inventar de seguir uma dica de vocês pra ler Jogos de Herança, que agora que eu percebi que ele tá aqui atrás e eu peguei o livro errado. Peraí. Pronto, agora sim, Jogos de Herança. E assim, gente, é um livro muito cativante, é um livro muito rapidinho de ler também, que deixa a gente na vontade, na curiosidade de saber, mas quando eu descobri que eu só vou descobrir as coisas de fato, tudo, no último livro da série, da trilogia, eu falei, por quê? Até comecei a ler o segundo volume, que é O Herdeiro Perdido, mas assim, li até em vlog aqui com vocês, comecei ele aqui, mas não continuei, e eu acabei parando, abandonando o livro ali, bem onde eu terminei de ler no vlog. Vou deixar o vlog aqui no card pra vocês, pra quem quiser assistir, porque lá eu falei de vários livros que eu li durante o mês de fevereiro, que eu acabei lendo na maratona de carnaval, que eu fiz 24 horas lendo. E assim, gente, aqui a gente conhece a Avery, que ela é uma pessoa normal, vivendo a vida dela normalmente, bem tranquila, até que ela descobre que um velho rico que bateu as botas, botou o nome dela no testamento, deixou tudo pra ela, e agora tem um monte de gente na volta dela, ela vai ter que lidar com um monte de boyzinho extremamente estereotipado que tem aqui no livro, que são os irmãos ali da família e tal, e ela vai ter que ficar naquela coisa ali com eles, ela vai ter que ir pra mansão, ela vai ter que fazer várias coisas assim, que vida difícil, né? Pô... Mas é sim um livro que fica assim, uau, o que tá acontecendo? Eu fiquei alucinada lendo esse livro, eu não conseguia parar de ler, não conseguia parar de pensar nele, só que eu me irritei tanto com o fato de que eu vou ter que ir até o último dos últimos pra saber a coisa que eu mais queria saber daqui. Quer saber? Vai. Seja feliz.
Até porque o segundo volume não me pegou tanto quanto o primeiro. Eu acho que o primeiro é bem melhor, por causa que tem a questão aqui da novidade, a gente conhece um pouco dos irmãos, cada um deles tem aquela coisa do estereótipo, um é o inteligente, o outro é o playboyzinho, o outro é o meio desconfiado, sabe? E ela tem aquele jogo com todo mundo, ela fica meio que flertando com um, flertando com o outro, e aqui tem tantos mistérios, tantas coisas que tu fica se perguntando assim, o que esse homem que morreu tava fazendo, o que esse senhor estava fazendo, porque, meu Deus, sabe? Ele não fazia mais nada. Pra criar tudo que ele fez aqui, ele não fazia mais nada com a vida dele. Também o cara era rico. Era mais do que rico. Um nível de coisa que eu nunca vou imaginar na minha vida. Então, pensa só. Ele tinha tempo, ele tinha dinheiro, então assim, por que que essa guria tá no testamento? Ninguém sabe. Esse é o grande mistério que quem quiser me contar, me manda uma DM, porque eu aceito. Mas desse livro aqui eu gostei, fiquei bem empolgada lendo. E agora, indo para a próxima leitura, nós vamos falar de Octavia Butler com Ritos de Passagem. Volume 2 da trilogia de Xenogênese. Esse foi o mês de ler continuações também, porque eu li bastante. Eu tava com tanto medo de pegar esse livro para ler, que quando eu abri a primeira página, eu falei assim, não vou ter com que me preocupar, porque vai ser incrível. E foi. Eu mordi muito a minha língua com a história por causa do primeiro volume, que é Despertar, que vocês sabem que eu gostei, mas eu tive algumas ressalvas, várias ressalvas. E aqui a Octavia, ela desconstrói tudo que ela construiu no primeiro volume. Em questão de ponto de vista, de protagonismo, ela já fez isso em outros livros dela que eu li também, eu acho que isso agrega muito. Trazer um outro ponto de vista, um outro personagem em protagonismo, e aqui a gente tem quase que um messias em protagonismo na história. Pra não dar muito spoiler, né, o primeiro volume conta ali pra nós que uma raça alienígena tomou conta do nosso mundo, nós perdemos a guerra, aquela coisa toda, algumas pessoas foram sequestradas por essa raça alienígena que são os Oankali, foram levadas pra estudo, eles foram mexendo nas pessoas, mudando o DNA delas, fazendo diversas mudanças, e quem a gente acompanha no primeiro livro é a Lilith Yapu. Ela foi raptada pelos Oankali e ela tá despertando, e a grande missão dela é se adaptar, ter que ceder, ter que fazer o que os Oankali querem, porque eles são poderosos, eles têm essa barganha, essa troca, uma coisa bem assim. Os Oankali têm muitas peculiaridades, então eles vivem com essa barganha, essa troca, um favor, outro favor, eles vivem assim. E a Lilith, aos poucos, vai tendo que ceder, vai tendo que abrir mão de certas coisas, da humanidade dela até muitas vezes, pra viver em meio aos Oankali, até que ela começa a despertar outras pessoas também. E aqui nesse livro, que é Ritos de Passagem, a gente acompanha o desenrolar de algumas coisas que aconteceram lá no primeiro livro. Como eu tinha lido Despertar em dezembro, foi uma leitura bem recente, então eu me lembrava de muita coisa pra fazer essa leitura aqui. Só que eu acho que a Octavia foi por um outro caminho que eu não estava esperando. Eu gostei muito desse livro, muito mais que o primeiro, é meu favorito até agora. Eu não li o terceiro da trilogia ainda porque eu nem tenho, mas eu preciso muito comprar pra terminar. Eu sou muito fã da Octavia Butler, gente, sempre que eu puder estar lendo um livro dela, eu vou estar. Tô sempre querendo comprar, sempre querendo ler. E esse aqui foi um que eu amei com toda a minha vida. Eu gostei demais desse livro, me surpreendeu muito. A autora toca em pontos que eu não achei que ela ia tocar. Ela mexe muito com o sistema que a gente conhecia. Ela fala muito sobre humanidade, sobre os Oankali, os seres humanos, a vida, a existência e a resistência também. É um livro muito interessante, com personagens diversos, temos protagonismo preto aqui na história também, como de praxe da Octavia. Enfim, gente, recomendo muito essa história. Podem anotar aí, porque essa aqui foi uma das melhores leituras que eu fiz no mês de fevereiro. E então eu fui ler mais um livro de ficção científica, um conto, na verdade, que eu tinha comprado lá no Exploda Seu Kindle, que é Maré a Infinitos. Esse livro mexeu muito com a minha cabeça. Quando eu terminei de ler a história, eu fiquei assim, aonde que eu tô, pra onde que eu vou? E até hoje eu acho que eu não consegui entender toda a grandiosidade da narrativa, por causa que tem muitos detalhes, muita coisa, fala sobre natureza, sobre exploração, sobre individualidade, sobre a vida, sobre o ser humano, e faz muitas reflexões sobre tudo isso. Aqui a gente vai pra uma sociedade onde Maré a Infinitos está sendo muito explorada. Só que a Ava, que é a nossa protagonista, ela não tem muito esse interesse de exploração, ela quer mais conhecer e se conectar com animais, principalmente polvos ali, que existe muito na história também. Existem aqui experimentos genéticos também que acontecem, modificações e coisas assim, muito bizarras. E é possível também se conectar com animais, mas tem coisas que impedem que isso aconteça. É um sistema bem complexo, mas que no livro não fica tão difícil de entender. Acho que eu que tenho mais dificuldade de explicar, porque algumas coisas ficaram um pouco bagunçadas na minha cabeça. Mas esse é um livro tão curtinho de ler que eu acho que vale a pena a experiência, principalmente para quem gosta de livros com um pezinho ali na distopia e também para quem gosta de ficção científica. Acho que é um prato cheio até por falar de natureza, biologia. É um livro muito interessante que eu recomendo bastante a leitura, mas não posso contar muito mais porque até a sinopse dele não entrega tanto. A gente lê a sinopse e fica assim, quê? Porque só lendo mesmo o livro pra entender alguma coisa. Então se vocês ficaram com vontade de ler, ficaram na curiosidade de saber mais, leiam porque é um conto bem rapidinho, mas assim, vai alugar um triplex na tua cabeça. E depois de ler Maré Infinitos, então veio a hora de chorar, de sofrer, de, meu Deus, gritar de desespero.
Comparem os relógios. Nesse meio do caminho eu acabei abandonando um livro também, mas isso tudo tá no vlog lá que eu já deixei no card aí pra vocês, que foi onde eu li Parem os Relógios. Esse livro aqui, assim, é um clichê também. Ele é um livro super triste, o cara acabou de perder a esposa pra uma doença terminal, tem as cartas da esposa que ela deixa ali pra ele saber o que fazer, pra onde ele vai, aonde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, o que ele tem que comprar, o que ele não tem, um passo a passo, que foram 10 cartas que ela deixou, mas mesmo ele sendo clichê, eu chorei. E, gente, eu chorei muito com esse livro. Eu gostei bastante da história, foi uma história que me envolveu. Quando fala sobre luto, sobre perda, sobre morte, eu sempre me conecto muito, geralmente me conecto muito com os livros. Aqui aconteceu isso, mas eu acho que ele não tem nada de muito inventivo, nada de muito diferente. É só aqui um cara que perdeu a esposa e tá tentando seguir em frente, e o que pesa muito aqui é que ela tá presente na narrativa, a gente consegue ver quem ela era. Que ela era uma mulher legal, uma mulher divertida, uma mulher engraçada, que acabou tendo a vida consumida por uma doença que ninguém conseguia controlar. Então é muito triste, é muito forte essa parte. Se vocês têm mais sensibilidade com livros que falam sobre doença, sobre morte, tenham cuidado, porque esse livro aqui é muito presente, isso também tem cenas bastante descritivas aqui na história também. Cenas muito tristes, muito comoventes, e o que a gente acompanha aqui é a protagonista se ressentindo muito da doença, de perder o marido que acabou de casar com ele, de ele ter que seguir em frente sem ela e ela não tá mais aqui, e ele tendo que seguir em frente, lidando com tudo isso, descobrindo uma nova vida, reinventando a vida dele, por causa que os planos dele não eram esse. Então é um livro bastante emocionante, eu chorei muito, e eu sou bem sensível, tá? Por isso que eu chorei. Mas já fica aí o aviso pra vocês que esse aqui o Paulo Hatz avisou que é de chorar, e é mesmo, tava certo, Paulo Hatz, eu me acabei chorando. Agora vamos então pra um romancezinho feliz, né? Casal sáfico, protagonismo preto, que é Em Todas as Gotas de Chuva, de Englantine, que eu também li na Maratona 24 Horas em vlog aqui com vocês. Eu tô já faz um tempo falando sobre esse livro, porque na verdade eu comecei a ler ele lá em dezembro, e fui lendo ele tão lentamente, mas eu tava gostando, na época eu não tava gostando. Tanto que eu precisava desse livro exatamente no momento que eu li, porque eu vinha aí de Parem os Relógios, que era uma tristeza sem fim, até o final do livro, que é meio feliz, é triste, pra vir pra vida aqui das protagonistas que têm famílias rivais. No caso, é meio que inspirado em Romeu e Julieta. E nas famílias já tem casinhos que aconteceram, a tia de uma com a tia da outra, eu acho que é isso. Então tem vários casinhos, mas na verdade uma delas é crush da outra, só que elas não sabem, e tudo vai acontecer ali a partir de uma viagem de trem. O que a Englantine faz aqui é muito legal, que é misturar a família com o relacionamento delas. A questão de elas se encontrarem ali é muito legal também. O significado do título, eu gostei muito daquela viagem que elas fizeram, gostei muito das protagonistas, mas eu queria ter visto mais das tias, se eu não me engano são tias, eu não me lembro agora, que eram um casal. Eu não sei se é tias ou se eram irmãs, eu acho que são tias delas. Elas têm bastante espaço na história, mas eu queria ter visto mais ainda porque eu gostei muito delas, eu acho que eu leria um livro só delas. Essa é uma história que vai conquistando a gente aos pouquinhos, porque a gente vai entendendo aquela família, aquela rivalidade, aquele lugar em que elas vivem, onde tem várias histórias também que ficam inventando sobre as famílias porque elas são rivais há muito tempo. Os parentes, na verdade os avós delas são quem mais alimentam isso, né? Então elas ficam meio que à mercê deles porque eles são muito próximos. Mas não se preocupem porque essa viagem vai mudar muitas coisas nessas duas famílias e eu adorei esse livro, recomendo muito. É um livro mega fofinho e eu li exatamente na hora que eu precisava, depois de parar de chorar lendo Parem os Relógios. Então depois disso eu fui ler um thriller que eu também fiz vlog aqui no canal, que tá aqui no card pra vocês, que é A Empregada. Eu lavei a minha alma nesse vídeo, eu dei até spoiler, mas calma que eu avisei no vídeo, tá? Quem quiser conferir tá avisadinho tudo lá de spoiler, quando tem, quando não tem. Os spoilers são só no final do vídeo, tá? Então podem assistir tranquilamente, que tem um alerta de spoiler assim na cara de vocês lá no vídeo. Gente, nesse livro a gente vai conhecer a Millie. A Millie, ela tem um passado um pouco complexo porque ela foi presa e agora ela tá arrumando emprego numa casa de gente rica, muito estranha, muito bizarra, muito cheia de mimimi, muita coisa, e ela vai trabalhar nessa casa pra Nina, que é a dona dessa casa, que é pintada como uma louca maluca desde a primeira página. E ela de fato confirma isso por causa que ela tem umas atitudes bem complicadas. A princípio vai tudo indo meio que bem, meio que mal, porque a Millie tem que se sujeitar a muitas coisas, a Nina trata ela muito mal, até que o Andrew, que é o marido ali da casa, o pai, começa a se aproximar um pouco mais da Millie, e aí, gente, meu Deus, a coisa vira uma outra coisa completamente diferente. Eu não posso contar mais nada além disso, porque senão vai dar muito spoiler pra vocês, porque esse aqui é um livro com plot twist, com reviravolta, com as netas das garotas exemplares que não conseguiram queimar, então é um livro com muita gente, muita coisa acontecendo, que eu gostei em partes. Eu acho que o livro promete muito que vai surpreender pessoas que estão calejadas já, e eu tô.
mas não me surpreendeu tanto. Algumas coisas sim, mas na verdade o que mais me surpreendeu foram as escolhas narrativas e não de fato os acontecimentos. Algumas coisas assim lá no final me surpreenderam muito, eu achava que elas iriam acontecer, mas o que leva elas a acontecerem eu não tinha como imaginar. Mas se vocês quiserem saber bem mais da minha opinião, onde eu falo detalhadamente, com reações minhas às cenas, que tem muitas cenas aqui chocantes, assistam o vlog lá que tá recheado de cenas, tá recheado de spoilers no final, o início dele todo é só eu contando a história, falando algumas coisas aleatórias, sem dar spoiler, tá? Então não se preocupem que lá no vídeo eu aviso quando tem spoiler. Assistam lá que vocês vão se divertir porque o vlog tá bem engraçado. E vamos agora para a última leitura que eu fiz em fevereiro, que se não foi a melhor leitura do ano até agora, foi uma das, que é A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, um livro nacional também. Eu li ele recentemente, terminei há pouquinho tempo, a história tá fresca na minha cabeça, mas eu não consigo parar de pensar nele. Esse aqui é um livro muito regionalista e isso engrandece demais a narrativa, ela é muito rica, e um fato curioso sobre ela é que a história foi escrita lá na oficina do Gabo, o Gabriel Garcia Marques, que escreveu 100 Anos de Solidão. Gente, isso é uma coisa assim incrível. Mas indo para a história aqui, a gente vai acompanhar o Samuel, que começa o livro peregrinando. Ele tá fazendo um caminho a pé de Juazeiro do Norte até Candeia, a pedido da mãe, para que ele possa encontrar com a avó e com o pai. A mãe faleceu alguns dias antes e ele prometeu para ela que iria até lá encontrar com eles, só que na verdade ele quer vingança. Nesse meio do caminho, Samuel passa por muitos perrengues, ele fica desnutrido, ele sente fome, sede e depende muito da ajuda de outras pessoas que também não estão muito dispostas a ajudar. Mas de um jeito ou de outro ele consegue chegar em Candeia e vai até a casa da avó dele, que ele tem o endereço. A avó dele é uma pessoa extremamente rabugenta e expurga ele na mesma hora e manda que ele vá lá pra debaixo da cabeça do santo, que caiu da cabeça do santo lá num lugar, e ele se esconde lá dentro pra não pegar chuva. Só que quando ele entra dentro da cabeça, ele começa a perceber que tá ouvindo algumas vozes. E essas vozes são de mulheres ali da região que estão fazendo orações pro Santo Antônio, pedindo por um casamento, agradecendo por algum casamento, algum namoro. E o Samuel, que não é bobo nem nada, vai se aproveitar muito disso junto com o Francisco, que é um amigo dele que ele conheceu ali na cabeça do santo também. Uma rede de mistérios vai começar a acontecer. O primeiro plano deles é fazer com que um dos casamentos dê certo. Eu não vou contar se dá certo ou não, mas a história vai por um caminho completamente diferente do que eu imaginei que ia. As coisas mesmo dando certo dão errado, mesmo dando errado dão certo, e é um livro com um bom humor, é uma história muito divertida, uma história bem leve também, mas que tem os seus pesos narrativos, fala muito sobre família, sobre laços de sangue, fala muito sobre pertencimento, sobre religião também. Existe aqui uma crítica também bem pertinente à igreja, que é bem interessante aqui, através do padre que tem. Então eu acho que além de tudo, além de ser uma história fluida, divertida, engraçada, comédia, a Socorro Acioli é muito perspicaz. Foi uma leitura que me deixou encantada com as paisagens, com as descrições, com os personagens, e eu me diverti do início ao fim. Quando eu comecei o livro eu pensei assim, putz, será que vai ser bom? Será que eu vou gostar? Será que vai ter muita coisa legal ou não? E na segunda página eu já tinha a resposta do livro dizendo que sim, que ia ser incrível, e gente, foi maravilhoso. Foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano até agora, digo com segurança. Consegui vencer, pessoal! Essas foram todas as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham pego alguma indicaçãozinha de livro aí, e me contem aí nos comentários quais livros vocês leram em fevereiro. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem muito, e a gente se vê então no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!